Bom dia a todos. Hoje vamos discutir o texto do Zimmel, o nível social e o nível individual, exemplos de sociologia geral. O texto está numa compilação de textos dele, do Zimmel, chamado Questões Fundamentais de Sociologia, editado pelo Celso Castro. Então, estamos fazendo a nossa primeira rodada. Beatriz. Eu gostei bastante do texto. Acho que, como o Andrew falou, é um texto mais fácil de ler. Eu achei interessante esse paralelo que ele faz, né, entre semelhança e diferença, e como que isso é um princípio do desenvolvimento externo e interno das pessoas, né? E aí ele traz a questão da diferenciação, como que a diferenciação que faz a gente, que determina a nossa atividade, né? Que a gente vai buscando diferenciações por enxergar que os componentes de massa têm um valor inferior, né, aos componentes individuais. Então tem a contraposição é o que vai movendo a gente, assim, por mais que estejamos em grupo. E aí outra coisa que eu achei interessante é a questão que o agir pelas massas é apelar aos sentimentos, né? Que ele traz essa parte mais sentimental e como que o humor da massa afeta o humor individual. E eu achei, eu lembrei muito do texto do Safatler, que é o Circuito dos Afetos, se não me engano, que ele vai trazendo justamente isso, assim, como que, que é isso, né? Tipo, a massa, ela vai acabar proporcionando os afetos que envolvem a massa e não as ideias mais concretas que seja, sabe? Tipo, tem coisas por trás do que parece ser só o racional, né? Por assim dizer. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu achei interessante. Eu achei legal também essa questão de aquilo que é da massa, né? Aquilo que é comum é mais relacionado àquilo que menos possui, né? Que a gente vai tentando, de novo, né? Que a gente vai tentando dissociar dessa massa, tentar provar que a gente é diferente e trabalhando em torno dessa diferenciação, ao mesmo tempo que a gente é extremamente afetado pelos afetos das massas, né? Acho que é isso. Achei um texto interessante. Ok, obrigado, Beatriz. E você, Camila? Professor, eu acabei de perceber que eu li o texto errado. Eu li As Grandes Cidades e a Vida do Espírito do Zimmel. Ok, está lá na frente. Não tem problema, Isso, eu confundia as leituras. Tá bom. Mas é isso. Eu comento sobre esse ou, enfim, fica para a próxima? Deixa para você comentar esse texto quando você... mas quando a discussão for se desenvolvendo, você faz as intervenções a partir desse texto, não tem problema nenhum. Tá bom. Desculpa, professor, obrigada. Imagina. E você, André? Então, vários pontos que a Beatriz já comentou foram pontos que me chamaram a atenção também, né? A questão da diferenciação ser importante, né, para o indivíduo se perceber e também interagir com outros, e a formação mesmo da sociedade, tanto em questão de moralidade e ética ali, através dos fragmentos em comum que cada indivíduo tem, né? E aí eles pegam uma partezinha deles e tem isso linkando eles, né? Então, isso foi um ponto que me chamou a atenção. Também essa questão do comportamento de massa, né? Eu fiquei pensando muito também em exemplos, assim, bem antigos, né? Que eu já estudei bastante, que é tipo a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, que aí se destruiu aquele acervo todo, né? Justamente para não se conservar a memória de uma sociedade muito plural, né, que tinha conhecimentos de diversas áreas, de diversos países que chegavam ali na região portuária. Também pensei muito em Pompeia, também, que é uma cidade que foi engolida ali pela lava, né? E aí, milhões de anos depois, ainda estão achando muita coisa lá. Recentemente, no ano passado, encontraram um fogão lá em Pompeia que era todo pintado, então eles conseguiram tirar toda a poeira de cima e viram que tinha muita pintura no fogão, várias pinturas em paredes lá também. E até hoje eles encontram várias coisas assim, né? E aí, uma coisa que me ocorreu é que
todas essas matérias nunca trazem, pensando em quais classes sociais estavam ali naquela região da cidade, né? Então, ainda é uma coisa que está engatinhando, mesmo nos dias de hoje, né? Mas se pensa muito pouco nisso e pensa muito neles como uma unidade ainda, né? Então, eu fico pensando, nossa, mas essa arte, quem será que produziu? Para quem que era? E é uma coisa que não necessariamente vai chegar ali, né? Na narrativa histórica. E também estava pensando muito nessa questão de comunhão, né? Que é tratada no texto, sobre que fala, tipo, a comunhão, por exemplo, é tipo as pessoas serem iguais perante a Deus, mas elas sabem que elas são diferentes entre elas. Às vezes, assim, elas meio que se forçam a encontrar um ponto de unidade entre elas para conviver ali, sendo que, mesmo quando se formam classes diferentes ali na sociedade, tipo uma burguesia, elas vão agir como uma massa, mesmo num grupo menor. Então, elas, às vezes, vão ter anseios que a massa teria, né, mas dentro de um grupo mais focalizado ali em questões específicas. E aí pensei muito nessa questão também do grau emocional passar longe também da intelectualidade do indivíduo, né? Isso é uma coisa que é bem pontuada. E aí eu lembrei, eu sempre fico relacionando com outras coisas, né, para eu não ficar entediado durante o texto. Então, eu lembrei, por exemplo, da série Missa da Meia-Noite, que é na Netflix, que é justamente sobre uma seita, e aí, mais ou menos uma seita, né? Ali no comecinho, parece que é só tipo uma igreja e tá trazendo uma coisa super boa para a ilha, e aí as pessoas ficam totalmente cegas, esquecem de olhar para a razão delas e vão só indo por inércia ali, tentando ser pessoas muito boas para aquele padrão social, né? Então elas tentam ser meio que medianas ali e achar um meio termo e elas vão só se afundando mais. Também pensei muito, por exemplo, no Big Brother, né, que está acontecendo agora, e na construção de narrativas, e o que que a gente procura geralmente, né, quanto espectador, o que que a gente acaba procurando nos vencedores, né? E aí eu fiquei pensando muito nessa individualização, mas a gente geralmente procura a pessoa que consegue se dissociar do comportamento de massa, de alguma forma. Então, por exemplo, teve a vencedora do ano passado, né, Juliette, que foi massacrada, assim, nos jogos da Discord que eles fazem lá na edição, e simplesmente nas horas que ela estava sendo mais prejudicada e ela percebia isso, foram as horas que basicamente o público meio que já coroou ela como vencedora, né? Então, fico pensando muito nisso, né? E ontem também estava acontecendo uma coisa bem estranha com uma das participantes que realmente foi muito atacada, e aí todo mundo já percebendo, tipo, nossa, essa é a única que não tá jogando, tipo, conforme o jogo. Ela tá realmente se dissociando e se impondo, né? E, enfim, fiquei pensando, viajando nessas questões. E aí também tem uma questão que o Zima coloca, que é da fórmula valorativa, né? Que geralmente está empregada nas sociedades, que é justamente essa questão de estar achando um valor em comum ali. E também essa questão que a Beatriz já comentou, de o que tem menos é o que, ao mesmo tempo, tem mais. E, enfim, são coisas que a gente vai desenvolvendo melhor durante a aula. Obrigado, André. E você, Leilane? Assim, além disso que o pessoal já falou aí, essa questão do individual, da questão das massas, eu fiquei pensando mais assim nesse do sentimento, do intelecto, que foi o que mais me pegou, assim, porque tem um momento que ele vai falar até que o músico, ele causa um sentimento da massa, né, e não do intelecto. E eu estava pensando na questão da pesquisa, né, do Weber, e como que várias pessoas falavam que a música, ela invadia. E aí eu fiquei pensando na questão do individual, que ele vai falar o individual seria essa propriedade privada e que vai separar desse contexto que é partilhado. E aí eu estava lembrando disso, dessa invasão que a música faria, tipo, no sentido mesmo disso que vai ser para além disso que é o intelecto, que é essa liberdade que esse indivíduo tem, né? E aí chega algo que arrebata, assim, nesse coletivo, dessa massa que é um novo que é criado, né? E aí a questão
da massa também, estava pensando que ela meio que transforma assim esse indivíduo, né? Ele vai falar a forma de agir, né? Vai ser diferente quando o indivíduo está por si só e quando ele está assim dentro de um contexto de massa e tal. E aí ele fala das raízes, né? Da tradição e tal, que isso seria quando ele vai fazer aquela comparação lá com o biológico. E aí esse desprender dessas meu pensamento está meio bugado. Ele vai falar sobre esse desprender dessas raízes seria o que faria meio que o individual. Só que aí quando ele vai falar da massa, vai ser justamente esses fragmentos de mais primitivos que vai construir esse novo. Aí eu fiquei meio bugada assim nessa parte desse individual, dessa tradição, de se desprender dessa tradição e esse novo que vai ser criado aí na massa, ser também esse primitivo. Enfim, estava pensando assim, mais nesse sentido. Tá bom. E você? Peraí. E você, Bruno, está podendo falar? Sim, professor. Bom, uns pontos aí interessantes que eu achei no texto, foi uma leitura, eu acho que foi uma leitura realmente bem mais fácil de pegar do que a anterior. Eu gostei do tema, as observações que ele faz sobre tratando o coletivo como se fosse realmente algum tipo de organismo único, né? Tentando explicar ou descrever as ações do coletivo como se fosse um organismo único. Achei um ponto de vista muito interessante que eu não tinha parado para pensar muito. Então, quando ele fala disso que ele chama do nervosismo coletivo, que é realmente isso do humor das massas, até essa falta, ele chama também de falta de consciência de responsabilidade que o coletivo tem, porque ele somente age por agir, né? Se pegando de um ponto de vista realmente como se fosse observando só puramente todo esse ciclo de ação no coletivo. Essa coisa que ele fala realmente do humor da sociedade, do coletivo, achei um ponto muito interessante, mas que já foi falado. Outra coisa também, como ele vai tratando o novo, o que é novo, logo é mais complexo, logo parte mais para o individual. E o antigo, logo é mais simples, e aí parte mais para o coletivo. Tem uma parte aqui que ele dá um exemplo disso, né? Que ele fala o comer e o beber, as funções mais antigas, e espiritualmente falando as mais vazias, são o meio da reunião, que propicia a ligação entre pessoas e círculos mais heterogêneos. O comer e o beber, né? Que normalmente as pessoas se reúnem de forma simples falando, né? As pessoas se reúnem realmente em situações, em eventos que envolvem isso. E eu achei uma observação muito interessante mesmo de se fazer. Não, talvez poderia colocar aí não só o comer e o beber, mas outras coisas como entretenimento. Não sei se já é um conceito muito complexo, mas eu achei que é algo que faz sentido bastante. Então eu gostei desse exemplo aí. E quando ele toca realmente nessa coisa do novo, mais complexo, individual, o antigo, mais simples, coletivo. Não sei se isso se aplica realmente para toda a situação que a gente for observar, mas são esses pontos aí mesmo. Tá bom, obrigado, Bruno. E você, Arthur? Professor, eu, eu gostei do texto, acho legal, eu gosto do Zimmer, mas eu senti um pouco meio datado esse texto, sabe? Tipo, tem um monte de coisas assim que ele coloca que eu achei até que ia ter muitas críticas assim nesse sentido, tipo,
Porque ele é freudiano, né? Esse texto aí é tudo Freud, né? Todo da questão do primitivo, né? E dessa desinibição que acontece na massa, né? E essa conexão afetiva, né? Dentro da massa. Só que tem algumas coisas que hoje em dia já vai ter um pé mais atrás, assim, sobre essa própria noção de dentro e fora, né? Eu e outro, né? Indivíduo e massa. O próprio Lacan bota isso em xeque, assim, com a virada linguística que ele propõe, sabe? A questão de outro, né? Então, o Zimmer ele não vai separar muito. Então, como é que funciona o grupo, por exemplo, o próprio Freud faz um pouco esse erro, mas ele deixa um pouquinho mais claro sobre uma separação de uma massa organizada e uma massa não organizada, né? Então, todas as massas são iguais, né? Então, terem líderes, por exemplo, eu senti um pouco que ele passou bem rápido um pouco, tocou nisso, assim, mas não desenvolveu muito, sabe? Então, tipo, todas as massas são iguais, todas as massas são essa inferioridade, né, instintiva, porque ele está trabalhando sobre uma relação natureza e cultura, né? Então, a natureza é o que conecta todo mundo, a cultura é o que diferencia, é o que intelectualiza, é o que superioriza, né, a pessoa. E realmente na massa fica aquela coisa meio animalesca, de rebanho, né? Ele, inclusive, usa animais como exemplo, né? E de certa forma eu concordo, né? Mas não acho que seja toda a massa que funciona exatamente assim, né? E então, assim, apesar de ser um texto sublime, assim, né, da época dele, assim, luta vanguardista, né? Ainda acho que para hoje, assim, ele serve muito como clássico, assim, mas aí tem umas coisas a gente questionar aí. E o André também trouxe a coisa do BBB, né? Eu achei interessante isso e, na verdade, eu fiquei pensando, assim, né? Quando ele falou, eu fiquei pensando, tipo, então, como é que o BBB ele não produz em si uma massa, né? Uma massa de telespectadores, né? E aí, na verdade, queria até citar uma pergunta, assim, que cabe, ao meu ver, né? Bastante, né? Na teoria, no texto de hoje, que é pensar sobre esse movimento, né, que o Brasil está passando, né, e o mundo de alguma forma, né, sobre a questão do cancelamento, né? Cancelamento é esse processo, né? A meu ver, né? Eu quero perguntar a opinião de todos, né, da forma mais humilde possível. Eu acredito, eu vejo assim um pouco essa coisa da identificação mesmo, né? Então, tipo assim, eu me vejo numa situação afetiva aproximada com o outro e eu me identifico totalmente com aquilo. E aí eu compro essa briga para mim, essa briga até afetiva mesmo. Então, isso aí vai separar ainda mais, vai gerar ainda mais os agroboy que olham para o agroboy e falam, nossa, como é que todo mundo está com raiva por ele não saber como se comportar em uma tal X situação. E vai separar o oposto também, que vai ser todo mundo que vai ficar, como é que essa pessoa está fazendo esse tipo de atitude? E aí vai gerar esse tipo de uma dialética que, em certo nível, é saudável, só que é exatamente pelo cancelamento, pela morte, que não exige elevação, existe exatamente a morte e o fim, né? Que acaba, ao meu ver, sendo um tanto autoritário. Né? Não que tem que passar pano e passar a mão na cabeça de qualquer um, mas que quando você mata o inimigo, né, você está, na verdade, só concretizando o que Freud explicou sobre os processos da massa, que é exatamente matar o profano, acabar, aniquilar, e para exatamente não precisar dialogar, não precisar conversar, não precisar se elevar, e não precisar dialetizar de uma forma, sei lá, não sei qual seria a melhor palavra, de uma forma harmônica, né, pacífica. Então, essa seria a minha cota de hoje, aí, inclusive a cota polêmica aí também da discussão. É isso. Tá bom, obrigado, Arthur. E você, Rodrigo? Nossa, Arthur, assim, o Zimmer me foi apresentado como um clássico, eu já estava, sei lá, no quarto semestre do curso, né? Para mim, o Zimmer não existia, né? Eu ouvia falar muito pouco, até como um professor me apresentou falando que ele era um dos clássicos que a gente tinha que conhecer, que ele tinha muito para falar. Sobre esse texto, por exemplo, acho que quando eu falo a questão de inferior,
É porque não adianta. Eu acho que, assim, se a gente for pegar alguns recortes, o texto parou no tempo porque ele foi escrito há muito tempo atrás, né? Assim, a gente tem que ver que claramente o tempo passa, mas se a gente coloca, por exemplo, em contraste a hierarquia que ainda existe, o texto está totalmente atual. Por exemplo, a gente, quando ele fala do que é comum e por esse motivo é inferior, porque o que é comum a todos está no nível de interação da pessoa com menos potência, capacidade e probabilidade, possibilidade de estar inserido em algum círculo, né? Então, acho que, por exemplo, aí vai um pouco dessa ideia de inferior, né? Assim, não sei se de uma forma negativa, assim, acaba sendo negativo porque, enfim, é uma restrição, né? Você é uma pessoa que tem limitações. Mas, enfim, eu acho que é um texto muito bom para se discutir, que a gente vai levar muita coisa. Inclusive, Arthur, acho que tipo, é importante a sua fala para a gente levar isso em consideração, né? Mas, enfim, eu acho que para discussão, eu fico pensando, por exemplo, quando ele fala sobre a simplicidade e o radicalismo da massa, né? Que aí, por exemplo, a gente apela para o sentimento, né? A pessoa que sempre tenta falar com a massa apela para o sentimento. E aí, sei lá, por exemplo, o sentimento é a coisa em comum, por assim dizer, né? Eu posso, independente do meu status social, independente da minha classificação, seja qual for dentro do estrato social, né? Eu vou ter sentimento e eu posso ser trabalhado a partir disso, né? Então, não sei, aí, tipo, também entendendo sobre a questão da massa, ah, como a massa é afetada, né, obviamente tem relação com como os indivíduos se relacionam, né? Porque não vai ser a mesma pessoa com a mesma fala que vai atingir grupos diferentes. Então, acho que, assim, vendo dessa forma, as massas não são todas iguais, né? Porque, enfim, a composição delas é diferente e pode ser pelas mesmas pessoas e no espaço de tempo isso muda e as pessoas mudam, então já não é o mesmo movimento. E não sei, eu prefiro esperar você lançar as perguntas, professor. É só porque eu acho que é um texto que, tipo, dá para ter muita coisa. Ele cria coisas. Bom, legal que vocês gostaram do texto mais, que aparentemente vocês gostaram do último texto, Schultz, né? Pelo menos. Eu tenho perguntas muito singelas para fazer. A primeira delas é: como fica essa história de semelhanças e diferenças? Olha só o que ele diz aqui na página 45. Acima de tudo, o significado prático do ser humano é determinado por meio da semelhança e da diferença. Seja como fato ou como tendência, a semelhança com os outros não tem menos importância que a diferença em relação aos demais. Semelhança e diferença são, de múltiplas maneiras, os grandes princípios de todo desenvolvimento interno e externo, que é um trecho que a Beatriz tinha citado. E aí, Beatriz, o que a gente leva daí? Sua reação. Pensando. Eu não sei onde você está tentando chegar. Tipo, onde a gente leva em que sentido? Eu quero criar polêmica e confusão. É aí que eu quero chegar. Eu acho que a semelhança e a diferença estão no mesmo nível porque você precisa partir, pelo que eu entendi, assim, você precisa partir de um para criar outro, né? Você precisa ter referenciais que são anteriores, que são esses da semelhança, só que a partir da massa você cria diferenciação. Só dá para se diferenciar se você tem uma massa para se diferenciar. E aí é isso que vai dando desenvolvimento tanto do grupo quanto individual. Ok. Aberta a discussão. Rodrigo, sua reação. Bom, eu não sei, por mais que ele fale que seja uma relação igual, eu acho que, na verdade, ele continua dizendo que, na verdade, não é, né? Que, primeiro, o mais importante é a diferença, né? Aí, por exemplo, sei lá, na relação com o outro, é uma questão mais filosófica, por assim dizer. Se eu me coloco de frente com um espelho, sei lá, né? Só tem semelhanças ali. Mas se eu me coloco de frente com um outro, o que eu vou ver de cara são as diferenças. As semelhanças eu vou descobrir posteriormente, talvez com outro tipo de contato, talvez não só assim esse contato primeiro, né? Então, mas eu também não sei, professor, eu tô meio que divagando aonde você quer chegar com a pergunta. Mas para mim a diferença é primordial. Eu não tenho nenhum lugar onde eu quero chegar. Eu quero discutir. Arthur, o que você acha, Arthur?
Não precisamos de confusão, Arthur. Professor, eu acho que, tipo assim, é exatamente nesse ponto que ele está trazendo que, tipo, é a semelhança e a diferença que vai formando as massas, né? Então, o próprio Freud mesmo, ele traz essa noção de como é que é uma identificação por aproximação afetiva. Então, você realmente vê uma pessoa que está numa condição que você se identifica ali, né? Então, por exemplo, uma das exemplos é um grupo de pessoas, né? É um grupo de moças em um pensionato que uma delas acaba sendo traída pelo amante, né? E aí as outras, né, elas acabam se identificando com essa posição e ficando tão putas, tão estressadas com o cara que feriu a amiga, como se tivesse ferido a ela própria, né? Isso é um exemplo que na clínica, não só em homem, não só em mulher, mas tipo assim, é só para elucidar um fenômeno que e aí que vai se formando a massa, exatamente esse processo de identificação por proximidade afetiva, né? Você fala, caraca, então esse cara está falando exatamente o que eu penso, exatamente o que eu sempre pensei, só que eu nunca pude dizer. E aí vai se aglomerando, vai se aglutinando e formando massas, né? Então, aí a gente vê a periculosidade, por exemplo, de a gente ir lá, de ter um presidente que vai lá e começa a falar um monte de coisa, porque as pessoas, e aí que eu acho que é um ponto importante, né? As pessoas que não podiam falar, né? Porque tinha uma certa recriminação da sociedade, falar, por exemplo, racismo, homofobia, foi politicamente incorreto, tem um certo inibição aí, né? E aí, na medida que você entra um grupo, né? Você entra um grupo que todo mundo fala a mesma coisa que você, todo mundo chega e fala, nossa, esse esquerdalhado aí, não deixa eu falar porra nenhuma, e coisa e tal. E eu, como tiozão do churrasco, eu vou me identificar e falar, realmente, eu não consigo falar nada perto, sei lá, dos meus sobrinhos sociais. E aí começa ali, exatamente por essa aproximação mesmo afetiva, olha, eu entendo você, eu me sinto da mesma forma, que é exatamente essa semelhança que vai fazer a pessoa se sentir inserida nesse grupo, né? Então, se sentir... E aí, esse que é o problema que eu vejo nas manifestações das massas de hoje em dia, né? Que aí acontece o cancelamento, acontece... tanto de um lado acontece o cancelamento, como do outro existe os Bolsonaros, os monarcas da vida falando as loucuras que eles falam. Então, tipo assim, e aí eu acho que essa que é uma polêmica que, tipo assim, na verdade é um grau, assim, né? O quão liberdade a gente pode falar, mas o quão morte a gente pode matar as pessoas que a gente não quer, que falam o que a gente não quer ouvir, né? Então, é uma linha muito tênue, e é muito complexo isso, porque ao passo que o monarca não pode falar que tem que, né? Não sei se ele pode falar uma coisa ou outra, mas assim, eu acho que não devia ter um político nazista por X motivos, né? Só que eu também não sei se eu tenho o direito de matar quem pensa que tem, que pode, né? Ter um político na Olha, Arthur, é bom a gente, assim, esclarecer que você está falando de uma morte simbólica, né? Você não está falando de uma morte real. Sim, a morte, eu digo cancelamento especificamente, é uma morte simbólica, é o negar, é esse de não aceitar, não permitir em nossa sociedade alguém falando esse tipo de coisa. É esse o sentido de morte que eu estou trazendo, assim. Que, por exemplo, aconteceu com a Carol Conká, né? Ela deu um deslize, né? E aí a carreira inteira da mulher, tipo assim, de anos de construção, né? Pelo que eu entendi, ela já está voltando e acaba, né? Eu acho que a internet é passageira, mas assim, né? E isso para mim é de alguma forma uma morte simbólica ali, no sentido de não vou mais escutar essa pessoa pelo resto da vida, eu vou assumir que ela é uma pessoa inferior, profana, né? Maldosa, cruel, Uhum. e é do outro, e aí já separou para outro grupo. Eu não sou como ela, eu sou diferente. Eu sou como esses que acham que X e que por isso eu me identifico com eles e ela fica de fora, e o outro fica de fora, e o feio, e esse que é o processo, o grande chance assim, da psicanálise, que vê que, na verdade, esse que a gente tanto odeia, na verdade, está dentro da gente, que é uma parte da gente que a gente tenta negar. Né? E aí o bagulho pega, né? Olha, mas eu tenho uma outra pergunta singela. O que lembra essa oposição entre semelhança e diferença? Camila, você que é uma socióloga, Camila.
Oi, professor. Então, o que que lembra para você essa oposição entre semelhança e diferença? Não sei, professor, aquelas. Quem vai utilizar isso também? E aí, ninguém arrisca? Semelhança de indivíduos três que dá certo. Não, Arthur, não é isso. Vamos lá. Ninguém, Leilane? Quem que te lembra, Leilane? Hum. Vocês andam esquecendo do velho e bom Durkheim? Não? Divisão do trabalho social. A sociedade tem dois tipos de solidariedade: a solidariedade por semelhança e a solidariedade por diferença. Mas o que ele está falando de solidariedade por diferença e por semelhança? Lembra? Que é a mecânica e orgânica, que precisa de uma instituição que Exatamente. regule. O que é a orgânica? A orgânica é por diferença. Por quê? Porque a ideia é de que é dada pela divisão do trabalho social, né? Que é a solidariedade, assim, que uma parte do organismo não consegue viver sem a outra, entre aspas, né? Então, por exemplo, numa sociedade onde você tem pessoas que trabalham, por exemplo, o dia todo, você tem que ter alguém que produza comida. Porque se você não tiver quem produza comida, essas pessoas não conseguem comer. Então, conforme você tem especialização, você tem uma divisão maior do trabalho social. E quanto maior a divisão do trabalho social, mais atrelados uns estão aos outros, porque um não consegue viver sem o outro. E a de semelhança, o que que é? É a solidariedade mecânica, que é até uma coisa difícil. Quando você é mecânica, você pensa num mecanismo no qual peças diferentes elas conseguem produzir alguma coisa comum, né? Então, cada peça tem uma função diferente. Então, nesse sentido, seria você poderia usar a ideia de uma solidariedade mecânica também para a divisão do social do trabalho. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o Durkheim utiliza a mecânica no sentido de uma pressão que vem de cima para baixo da sociedade em relação ao indivíduo e que se impõe a ele. Né? Então, é uma... Ora, quando o Zimmel está falando de igualdade e diferença, ele está falando disso aonde? Aí você está certo, Arthur, no indivíduo. É na relação do indivíduo com o outro. E repara que é quase como se o movimento de massa fosse o resultado dos indivíduos, da interação entre eles. E aí todas essas questões que vocês estavam colocando. Fez sentido? Tudo bem, quais são então os limites dessa proposição do Zimmel? Professor, acho que uma coisa legal também a se colocar aí, né, que a gente está desde o começo questionando essa questão do indivíduo e tal, e na psicanálise a gente pode separar, né, essa noção agora para questionar esse indivíduo, né, que em vez de questionar exatamente a noção de indivíduo, a gente antes, na verdade, questiona a noção de eu, porque o eu, na verdade, a gente acha que ele é centralizado, dono da razão, dono de tudo, mas, na verdade, o eu apenas esconde, escamoteia um sujeito do inconsciente. Que aí
que aí é muito mais amplo, com uma racionalidade muito mais complexa e que não é exatamente racional nos termos que a gente conhece, conscientemente que pensa, mas assim, é um afeto que nos leva para coisas que a gente nem sabe por quê, né? Isso, É uma isso, coisa que me pega. isso é uma coisa interessante, quer dizer, essa ideia de que existe a, a minha razão, eu não me reduzo à minha razão, é isso, né? Uhum, Tem algo a mais ali que escapa, inclusive, do pensamento consciente, que me faz perfeito. agir, que me faz ser, né? Que me faz... Uhum, uhum. E que, inclusive, o afeto está relacionado a isso, né? O sintoma, o afeto, ele realmente vai estar relacionado com esse sujeito do inconsciente, que é uma é um sujeito com a racionalidade descentrada, né? Então, quando uma massa, né? Quando a pessoa fica puta, tipo assim, assiste uma notícia e fica extremamente puta, nem sabe por que exatamente, mas aquela notícia abalou a pessoa de uma forma X ali é o sujeito inconsciente se manifestando. Você nem sabe por que você está bolado, mas assim, aquilo tocou em você de uma forma que você chorou pesado por um negócio que nem, no fundo, às vezes nem mexe em você, mas você já... Aí isso já é uma manifestação desse afetivo que se soma na massa, né? Esse afetivo que nem sempre a gente sabe por quê, mas a gente está lá, a gente está sendo afetado por ela, né? Não, E aí tá a gente bom, soma. mas olha só, quando, quando o Zimmel está falando de massa, ele está falando, primeiro, eu acho, está falando com uma identificação, né? Você está se identificando com uns contra outros. Aí, nesse sentido, vamos dizer assim, matando simbolicamente os outros, né? Você perde, vamos dizer assim, a capacidade de diálogo, né? Racional com esse outro. O diálogo de qualquer tipo de forma, a não ser que você entenda o diálogo como agressões mútuas, né? Não, tudo bem. Mas e aí? Lembra como o Durkheim colocava isso? Eu fico pensando, professor, numa questão, aí, sei lá, como você coloca limitação, me veio na cabeça a questão de, por exemplo, múltiplos polos, que, por exemplo, ficaria meio inviável isso, né? Porque se a gente pensa assim, eu fico na minha cabeça com um pensamento muito dual. São sempre dois grupos que disputam hegemonia e etc. E aí, talvez se você coloca isso em, né, múltiplos grupos mesmos e, tipo, com uma ideia crescente desses grupos, né, tipo de grupos identitários que vão se formando e vão se aliando e tem uma perspectiva de diferença com o outro, é essa morte simbólica do outro, vira meio que uma morte simbólica generalizada, né? Porque para cada grupo, um outro grupo vai morrer e, sei lá, tendo 500 grupos diferentes, são 500 grupos mortos. E aí, por exemplo, aonde me identifico exclusivamente só em um grupo, ou de certa forma eu me mato simbolicamente também, ao me afastar de outros grupos porque me identifico com um e, sei lá, né, essa identificação me aparta dos outros, ou não, sei lá. Essa é uma boa pergunta. Matar simbolicamente o outro não significa matar-me simbolicamente a mim próprio? O que vocês acham? André, o que você acha, André? Eu acho que dependendo do contexto, sim. Porque, por exemplo, o que a gente está esquecendo um pouco é porque no começo das aulas a gente comentou muito sobre bolha, né? Por exemplo, e sobre o que constitui uma bolha e qual é a diferença de uma bolha para um grupo organizado ou uma sociedade ali, uma comunidade, né? E uma coisa que eu venho pensando é que, tipo, uma bolha, ela não vai ter força de ruptura, né? Nenhuma. Então, ela não vai conseguir se impor tanto e, ao mesmo tempo, ela está muito mais condicionada a uma massa, né? Nesse caso, a gente está discutindo muito sobre formação de massas, né, grandes, e aí eu lembrei de uma conversa que eu tive outra vez com dois amigos meus, né? A gente foi num bar, e aí o meu amigo é formado em História e a minha amiga formada em Relações Internacionais, então foi super diferente, assim, e tinha uma outra em Ciência Política também. E aí eu fiquei só ouvindo ali. E elas falando, tipo, nossa, é um absurdo, a gente teve um presidente eleito por WhatsApp e, tipo, que atacou a moral do povo, né? Praticamente. Então, basicamente, ele conversou com a maior massa possível, dialogando de um jeito que fosse tipo, olha, a gente tem alguns grupos se formando e eles podem
se opor a gente de alguma forma, né? Então, nesse momento, os grupos minoritários, né, as minorias, no caso, tiveram que se unir de alguma forma, né? Mesmo com todas as diferenças possíveis. Então, eu fico pensando também no barulho que faz, né, quando as pessoas estão juntas. Então, por exemplo, a gente não pode dissociar no movimento LGBT, né? Por exemplo, tipo, LGBTQIA+, tipo, são muitos grupinhos ali que estão num outro grupo maior, né? E elas não podem se dissociar justamente por não ter nenhum potencial de ruptura a partir disso, né? Então, acho que sim, o indivíduo vai meio que se matar simbolicamente ali se ele não levar o outro em consideração em vários aspectos. Porque tem uma coisa aí tem um aspecto que é a reciprocidade, né? Eu recebo do outro o que eu dou para ele. Então, se eu o silencio, ele vai me silenciar também, né? Tem uma coisa aqui que o Arthur citou, cancelamento, né? Que é uma discussão recente nos Estados Unidos, né? Que tem a ver com justamente com essa política da identidade. Se, por exemplo, você diz o outro, você é racista, você é homofóbico, ele vai conversar com você? Se todas as manifestações culturais dele estão sujeitas a um adjetivo que tem esse caráter super negativo, como é que você espera conversar com ele? Andrew, fala, Andrew. Não, eu só ia concordar que sobre morte simbólica, né? Que, cara, quando você fala assim, fulano não deveria existir dessa maneira, ou as pessoas não deveriam ser dessa maneira. Dizer que a pessoa não deveria existir é mesmo dizer que ela não precisa mais estar viva. Ela não, se ela for excluída, né, da vida, não existe nenhuma, não é moralmente errado, né? Então, acho que meio que se existe uma potencialidade, né? Tipo, isso só aumenta isso. Pois é, mas aí coloca uma outra questão, que é uma questão de fundo político. Ok, mas o que a gente faz quando o outro quer nos cancelar? Porque as minorias, quer dizer, nem toda minoria é oprimida, né? Por exemplo, a elite, se você for pensar bem, é também uma minoria, mas realmente a gente não pode dizer que ela seja oprimida pelo sistema. Mas quando a gente fala de minorias, a gente está falando de minorias oprimidas, né? A gente não está falando de minorias dominantes. Se a gente usa a ideia de elite. Ok. As minorias, elas existem num déficit de num déficit de eu não consigo achar a palavra manifestação, um déficit. Eu quero dizer o seguinte: a maioria, ela não apenas não reconhece a minoria, como também não a ouve, porque não reconhece, e, portanto, oprime no sentido que quer impor a ela os seus próprios valores. Mas a maioria não tem pretensão de convencer a minoria de nada, né? A maioria tem a pretensão de continuar sendo maioria e continuar dominando. André. Então, eu estava pensando agora, por exemplo, num exemplo mesmo que o autor coloca no texto, que é sobre o teatro, né? E sobre como naquele espaço eles conseguiam usar o humor para refletir sobre questões que às vezes eram muito mais difíceis de tocar no dia a dia, né? Tipo, questões morais mesmo, e que às vezes uma piada absurda faz as pessoas refletirem um pouco mais e, de certa forma, mudarem o comportamento. Desculpe, as pessoas riem com piadas bobas quando elas estão junto de outras, né? Na plateia. Mas quando elas estão sozinhas, elas falam assim, pô, que piada sem graça.
Isso também, mas também a questão de, tipo, zoar, sei lá, uma situação política e às vezes ser muito mais compreensível isso no teatro, né, ou num ambiente que tá levando isso de uma forma figurativa, né, e não necessariamente chegando e impondo uma opinião, assim, muito incisiva. Aí Ok? também, eu tava lembrando que essa coisa de cancelamento, né, que, enfim, uma conversa muito atual mesmo, eu tava lembrando, por exemplo, da cantora Anitta, né, que foi agora, ela tá dando várias entrevistas lá fora agora, e ela foi e gravou um vídeo esses dias falando, tipo, gente, não me julguem, tipo, tentem não cair matando em cima de mim, porque eu tô dando umas entrevistas muito idiotas, assim, eu tô tentando falar coisas que eu não falaria hoje em dia aqui no Brasil, mas só que são coisas que eu tenho que levar pelo humor para as pessoas conseguirem me ouvir lá fora. Então, eu só vou conseguir credibilidade depois que eu conseguir fazer as pessoas sentirem o mínimo de empatia por mim e sentirem que eu tenho um humor parecido com o deles. Então, é meio que a estratégia de marketing dela atualmente, sabe? Então, ela tentou ter uma abordagem mais é, na linguagem mesmo dos Estados Unidos para conseguir entrar nesse mercado. Então, eu fico pensando muito na adequação, né, da forma que as pessoas lidam com isso. Aqui no Brasil mesmo, eu fico pensando muito na forma como os artistas LGBT estão conseguindo espaço agora, né, em rede nacional. Então, aos poucos foram ali nos programas fazendo músicas muito mais bobinhas, né? Tipo o Pablo Vittar cantando aquelas músicas típicas de carnaval, que assim, você vai pegar, só fala a mesma coisa a música inteira. Mas agora, tipo, ela já conseguiu pontuar outras questões, falar de homofobia, falar de transfobia. A gente tem uma participante trans no Big Brother. Então, assim, aos poucos a gente está vendo pessoas que não chegavam nesses lugares, mas que foram adequando a sua linguagem para conseguir chegar, né? Pois é, mas então é uma outra coisa, né? Uma estratégia de encontrar o outro. É uma estratégia de se tornar palatável para o outro, que é diferente de mim, para a partir disso eu poder dizer coisas para esse outro e ele ser capaz de me ouvir. E, professor, é muito interessante. Eu gosto sempre de pensar, eu sou meio apaixonado, não sei se porque quando eu conheci essa teoria era muito novinho, então tipo, uma questão afetiva, que é a teoria do reconhecimento, né? E aí, por exemplo, dentro dessa experiência que o André coloca, né, é exatamente isso, né? Que passa pela teoria do reconhecimento, né? Que, enfim, é meio que é até interessante pensar isso de uma forma meio psicológica também, porque ele passa por toda a questão da infância, né? No final, a teoria diz que a gente é um bando de fudido da cabeça e que vamos continuar assim, porque 90%, 98% de nós tivemos uma infância fodida e é isso, por isso que a gente não consegue, né, desenvolver de forma saudável essa questão de reconhecer e diferenciar-se, né? Mas aí dentro do que o André falou, essa questão, né? Eu tento cativar no outro alguma semelhança para depois de cativar a semelhança explicitar as minhas diferenças, né? Que eu acho que é basicamente isso. É basicamente, eu vou cantar o carnaval que é pop para todo mundo gosta, é uma festa assim, né, super popular no Brasil, e depois eu vou falar sobre problemas. E aí, por exemplo, que eu acho bem interessante que você falou da questão do teatro, que é o quanto a gente precisa deslocar da realidade os problemas para a gente conseguir refletir sobre eles, né? Porque, por exemplo, uma música, ou uma peça literária, ou qualquer coisa que seja, nada mais é do que isso, quando ela vai fazer uma crítica, né? Ela só desloca da realidade ali fática mesmo, mas não tem nada assim de, sabe? É do tipo, igual o professor falou, uma questão de massa também, né? Uma piadinha sem graça, que você muito mais ri porque tá todo mundo rindo do que porque de fato te causa alguma coisa, né? Então você precisa desse deslocamento. E aí, inclusive, é até interessante que aquele outro texto que a gente falou fala sobre isso, né? Dessa questão da profundidade da percepção e do, do da questão da identificação, né? Que você precisa da arte também para chegar em pontos mais profundos em que, por exemplo, sei lá, talvez a razão não consiga puramente chegar. Mas eu tô falando. Então, tudo bem. E esse processo de diferenciação da massa como princípio do indivíduo? O que vocês acharam? Faz sentido? Isso que o André acabou de falar
é uma diferenciação da massa ou é o contrário? Uma identificação com a massa. Professor, Diga. tem uma coisa que eu ouço muito, assim, mais de psicanalista, assim, principalmente, é essa coisa de que, tipo, quando você está apaixonado, né, a paixão, o amor profundo, de uma certa forma, é uma morte, é um suicídio, né, uma forma de morrer o eu, a pessoa, né? E apesar de ser mais poético, né, dá para perceber um processo consciente aí de você virar o outro, né? Você até tem essa fórmula, né, que é não existe relação sexual, né, na psicanálise. E, tipo assim, no fim você nunca vai conseguir virar o outro mesmo. Só que no amor existe esse processo de você reduzir a si para virar essa relação, não necessariamente especificamente o outro, mas virar um com esse outro, né? Virar um com essa massa, né? E, e isso eu achei interessante, pô, porque é o seguinte, aí o que eu acho assim, esse texto, né, ele parece um pouco sintomático dos europeus mesmo, porque dá para ver nesse texto a repulsa que o cara tem da ideia do primitivo, né? Porque é isso que ele está trazendo do Freud, né? Que a gente tem o primitivo, que a gente recalca, e na massa a gente desrecalca, a gente desinibe e acaba fazendo, falando e juntando aquelas partes mais primitivas da gente, né? E essa repulsa do europeu a primitivismo já mostra algo muito interessante. Já mostra algo que é o seguinte, que a massa ela tenta transformar o outro na massa, né? Então, essa motivação, né, essa justificativa, entre aspas, né, de eu vou colonizar o índio porque ele não é humano, ele não é de Deus, né? Então eu vou lá mostrar para ele o que é ser de Deus, vou transformar, e essa que é a coisa com a massa, né? Eu não vou ajudá-lo a chegar à sua individualidade, eu vou transformar ele num nós. Só que é um nós inferiorizado, porque nós é nós. Ele é só um nós posterior, né? E aí esse é um dos processos da massa, né, de englobar o outro. E a gente também tem um pouco esse processo de a gente chega, a gente se identifica com uma massa, a gente acaba às vezes cedendo, não vou falar isso aqui porque vai ficar palha, não vou fazer isso aqui porque vai ficar palha, e com o tempo você acaba virando uma parte integrante da massa mais do que uma parte de si mesmo. Então as suas individualidades acabam por ser reduzidas, né? E é isso. Então, tipo, nesse sentido, né, a massa é a morte do indivíduo, né? Eu sinto isso. Eu entendo um pouco nesse sentido, assim, que acaba sendo um pouco a Sim, mas morte da Arthur, individualidade. também não tem o coisa contrária, o processo contrário, que é você se diferenciar dos outros, você criar algo diferente para você mesmo? Isso é uma questão interessante. Né, você entra no grupo, né? E a partir do grupo você se diferencia, né? Eu concordo, eu acho que sim, professor. Na verdade, tipo, eu acho que essa relação com a massa, ela não é um absoluto, assim, tipo assim, necessariamente você se exclui. Eu acho que não. E eu acho que isso também está relacionado com essa repulsa do europeu com o primitivo. Ele botou uma coisa muito fatalista, tá ligado? Se você está numa massa, você é homogêneo, acabou. Mas eu acho que não, eu acho que a própria espiritualidade mostra que, para além das religiões, tem como você estudar uma espiritualidade sua, né? O que você faz sentido para você. Mas vamos voltar um pouco lá ao Durkheim. Do que ele está chamando o movimento de massas, como é que o Durkheim chamava? Vocês lembram? Não? Você lembra, A Camila? sociedade, não? Não, A assim, sociedade, não? sim, mas sim, era a hipostaseação das coisas. Mas o que é isso para Durkheim? Beatriz, você lembra? Eu lembrei daquela parada da efervescência coletiva, não sei se É isso isso. mesmo. É um momento de efervescência coletiva.
que você sente a existência da sociedade, de algo a mais que você, que te transcende, etc. O Zeno está tratando a massa de uma outra maneira. Não é como um momento de efervescência coletiva, onde você está em contato com o social, né? Com a dimensão do social que você, de outra forma, ou você está encontrando de uma maneira mais, talvez, pura, não sei, talvez, teria que pensar. Mas o Zimmer está falando uma outra coisa, ele está colocando o seguinte, olha, a massa é uma degradação do indivíduo. Por quê? Ele não está usando essa palavra, é claro, mas é uma degradação do indivíduo. Por que é uma degradação do indivíduo? Porque o ser humano, quando você está na massa, é sempre pelo mínimo, né? O que é comum à massa é o mínimo. Tem coisas que se tornam mais perto da animalidade, como o Arthur estava colocando. A racionalidade desaparece. Você não consegue argumentar racionalmente com a massa. Só consegue atingir de maneira afetiva. Ou com algo que parece um argumento racional, mas na verdade é um argumento afetivo. Esse não é um ponto, professor? Hã? Por exemplo, eu desconsiderar um argumento... Assim, eu vou colocar, por exemplo, em perspectiva. Sabendo que eu atinjo bem mais com uma fala emocional, eu formalizar uma fala emocional a partir da razão me tira do lugar de racionalidade, porque eu acho que são coisas que tipo, não dão para se diferenciar, né? Porque, tipo, assim, é uma construção lógica. Eu estou partindo de um ponto inicial e eu tenho um objetivo a atingir e eu estou criando os meios para atingir esse objetivo. Tipo, eu deixo de ser racional por isso? Porque eu uso uma linguagem, né, sentimental, por assim dizer? Boa pergunta. Vamos discutir. O que vocês acham? Rodrigo, eu não entendi a pergunta. Tem como repetir? Por exemplo, a gente usa a questão do líder carismático, né? Por assim dizer. Por exemplo, o cara que fala para as massas. Você acha que ele é realmente só um cara que fala para as massas? Por exemplo, não existe uma concatenação lógica por detrás desse jeito de agir, a performance que ele faz. Tipo assim, aí a gente já começa a pensar, né? Porque se é performance, não é um jeito de agir natural, por assim dizer. Tipo, não é como ele é de fato. Tem todo um esquema ali por trás. Aí, por exemplo, essa agência faz dele não racional, porque ele fala com as massas, e para falar com as massas, você não fala com a razão, você fala com os sentimentos? Tipo, a minha pergunta é essa. Existe isso? Eu vou acho que, traduzir na verdade... eu vou traduzir a pergunta do Rodrigo, que a pergunta dele é: possível agir racionalmente na irracionalidade da massa? Ou instrumentalizando a irracionalidade da massa? É isso, né, Pois é, Rodrigo? E aí? eu acho que, na verdade, você tem que ser muito inteligente para saber o que falar na hora certa de falar para uma massa, né? Então, se você for para uma massa, tipo... E aí você vai vendo massas diferentes também. Eu acho que não existe a massa, mas existem várias massas. Por exemplo, nas manifestações da UNB, por exemplo, você chega lá e você vai explicar, né, a mais-valia de Marx, né? Isso aí não vai deixar a galera tão pilhada quanto, meu irmão, bora destruir esses fascistas, filha da puta. Você vai lá e a galera fica puta, né? A galera fica nervosa, querendo quebrar. E isso pilha mais a massa do que aquilo. Então, o cara chegar, né? E essa questão da performance, né? Eu acho que a performance é, tipo assim, ter a pessoa que, tipo assim, meio que eu vou falar exatamente o que eles querem ouvir. Isso aí é pura, para mim, isso é maquiavelismo e para mim é inteligência pra caralho. É até uma individualidade construída como de um líder mesmo, né? O que é diferente da perspectiva do Zimmel, que ele está falando que, na verdade, a massa está relacionado mais a esses entes que entram e que se identificam com a fala e não ao falar. Então, tipo assim, o cara que fica mais pilhado com vamos destruir os fascistas do que a explicação da mais-valia de Marx, né? Eu acho que é esse sujeito que está relacionado a uma racionalidade mais branda, menor. Só que o líder que fala, né, e fala da melhor forma,
Se você botar um cientista social, se você botar, por exemplo, o Lula, o próprio Lula, é uma pessoa que não tem uma grande escolaridade, mas é um puta de um discursador, né? Ele sabe falar, ele sabe o que falar, quando falar, né? Então, não acho que, na verdade, eu acho que tem muita gente muito escolarizada que segue o Lula, que está com uma racionalidade, que tem uma racionalidade pelo menos carismática, menor do que o próprio Lula, né? Porque o cara sabe exatamente o que falar, quando falar. Então, acho que essa retórica, né, essa performance também tem de uma racionalidade que aí é própria do líder, né? E tem um lugar próprio na massa para o líder, que não é exatamente de qualquer um que está na massa, né? Que esse líder é o que encarna, é aquele que melhor consegue encarnar a posição. Por exemplo, Bolsonaro. Você acha que Bolsonaro é burro ou inteligente? Né? Ele é uma pessoa complicada. Você pega um Trump, por exemplo. Eu acho que o Trump é a mesma maldade do Bolsonaro, só que encarnada numa pessoa menos estúpida, tá ligado? Então, tipo assim, só que mesmo assim o Bolsonaro ganhou o Brasil, né? Então, tipo assim, eu acho que tipo assim, é muito complexo, eu acho que não é uma resposta absoluta para essa pergunta do Rodrigo, sabe? Eu acho que tipo assim, eu acho que cada caso é um caso e cada massa é uma massa também. Como você se relaciona com a massa depende de você mesmo. Se você vai lá de uma forma crítica, mas eu acho que normalmente quando você está em um grande grupo, você aceita muito a racionalidade do grupo, assim, sabe? Que não é tão racional muitas vezes. Mas o líder é uma posição diferente. Tá bom, temos várias mãos levantadas. Vamos começar em ordem. Primeiro, Rodrigo. Tá, então aí eu entro em algumas coisas que você falou, Arthur. Por exemplo, a primeira coisa que eu já fiquei te perguntar, mas você acabou falando, foi sobre essa questão do posição do líder no grupo. Então, um líder de um grupo não faz parte do grupo de fato, porque aí a gente pensa, assim, é bem na minha cabeça, um cara que caiu de paraquedas ali, tipo, opa, o grupo, caiu, viu como é que tá mais ou menos a composição, já começa a perceber como é que funciona mais ou menos ali e já começa a desenvolver jeitos, né, performar um jeito de, sei lá como é que eu posso dizer isso, mas comandar o grupo, né? E aí, então, por exemplo, assim, você não pensa não existe, por exemplo, a possibilidade de ah, é porque eu fico pensando o seguinte, dentro dessa ideia de massa, como você coloca e como líder aparece como um cara totalmente de fora, é colocar em lugar de sujeição muito grande, por exemplo, as pessoas que fazem parte de grupos. Porque eu não sei nem como mais perguntar, eu fiquei muito. Mas enfim, a ideia de o líder está onde, então? O líder não faz parte do grupo? O líder existe isolado? Aí, por exemplo, sei lá, um líder de um grupo é um ser individual que não se submete a massas? E como é que ele chega ali? Então, sei lá, aí a gente vem com a ideia de elites que controlam grandes massas, e aí, tipo assim, ainda assim ele não faz parte desse microgrupo? E aí, enfim, eu não sei, eu tô só falando coisa, gente. Então vamos lá, Beatriz. Não, porque essa lógica de racional versus afetivo, e, enfim, essa dicotomização, eu não sei até que ponto são categorias úteis da gente pensar, sabe? Porque eu acho que a ideia do indivíduo racional, indivíduo individual, a gente volta para a questão do indivíduo liberal, sabe? É tipo, é a gente querer pensar que as decisões que tomamos são decisões racionais, sabe? E não são, sabe? O indivíduo, ele tem, enfim, ele é motor sensório afetivo e ele é afetivo também, sabe? E você se relaciona dessas três formas. Então, por mais que você ache que você está tomando, na minha perspectiva, tá? Isso não é regra, tá? Mas assim, por mais que você ache que você esteja tomando uma decisão racional ou que você está agindo em grupo de maneira racional ou não importa, porque não existe uma racionalidade pura, uma razão pura, por assim dizer, sabe? Porque você é atravessado por essas outras questões, e seja numa esfera grupal ou numa esfera individual, sabe? Eu não... Enfim, não sei até que ponto essa discussão do racional e do afetivo, o afetivo como um lado mais primitivo, mais instintivo, mais animal, eu não sei até que ponto isso condiz com o que é, sabe, de fato. Enfim. Uhum. Legal, só. Depois a gente vai voltar a isso. Eu estou só organizando a discussão, depois a gente volta nisso. André.
Então, eu estava pensando agora, né, principalmente que a Beatriz falou, que às vezes a gente está num grupo que tenta racionalizar essa questão do afeto também, né? Então, por exemplo, os meus avós, eles são de uma religião que eu não, não me cabe falar muito, né, em detalhes, mas é uma religião que, tipo, sempre foi muito incisiva, assim, mas para eles, eles tinham uma relação afetiva muito forte ali entre o grupo deles, né? E eles sempre condenaram muito a minha mãe por ela ser muito diferente deles. Inclusive, a gente não tem contato com eles hoje em dia, tipo, eu não falo com os meus avós há anos, porque eu também sei que eu fujo um pouco disso por eu tentar racionalizar muitas coisas e, por outro lado, assim, que eles não achavam legal. E aí eu lembrei de uma questão do texto que tem uma hora que ele comenta alguma coisa sobre pessoas que vão meio que aperfeiçoando seus próprios conhecimentos, vão criando meio que sua própria forma de pensar, e cada vez mais que elas fazem isso, elas se dissociam um pouco mais dos grupos onde elas estavam, né? Então vai se dissociando da massa, vai se dissociando cada vez mais e cria um estranhamento ali. Mas também tem momentos, né, em que a sociedade valoriza muito esse conhecimento muito específico, né? Justamente esses grandes comunicadores, pessoas que sabem se expressar através de outros meios, justamente porque elas conseguiram, de alguma forma, passar de alguma barreira ali, né, do estranhamento, de uma forma que elas conseguem mostrar que esse conhecimento novo, né, que está sempre colocado no texto, essa dicotomia entre novo e antigo, né, e trazer o novo para a massa, consegue deixar de uma forma mais palpável. Então, eu lembrei, por exemplo, das exposições universais de Paris, ali no finalzinho do século XIX, que trazia justamente grandes inventores que não necessariamente eles eram acolhidos ali durante esse processo de investigação, mas no momento em que eles surgiam com uma invenção muito nova e que representava algum símbolo da modernidade, eles eram abraçados ali naquela sociedade, né? Foi assim que, por exemplo, a energia elétrica foi surgindo, os bondes também. Então, várias inovações foram surgindo desse modo. Mas antes, as pessoas eram tidas meio que como doidas, né? Porque elas estavam trazendo coisas muito, muito diferentes da época. Então, essa questão de premiações e exposições também é muito, muito pautada nisso. Mas também... Ah, não, deixa, eu vou comentar questões mais para frente, senão eu vou me embolar muito aqui. Tá bom, André, obrigado. Agora, claro, Arthur, você tem direito à sua réplica, ou tréplica. Não, é tréplica. Ok, vamos lá. Eu gostei muito, assim, tanto da fala, todo mundo, sim. Então, eu concordo com a Beatriz, essa linha, né, entre a razão e a emoção, na verdade, não existe, né? A gente que cria de uma forma metodológica, né? Tipo assim, se o cara foi racional, não foi racional, né, e tal. Só que respondendo a pergunta do Rodrigo, o líder não é uma pessoa, o líder é uma ideia. A pessoa na liderança é aquela que encarna essa ideia, desse ideal da massa. Então, por exemplo, né, se você for ver, por exemplo, o livro do Minha Luta, né, do Hitler, né, ali, tipo assim, tem muita coisa muito até inteligente mesmo, tá ligado? Só que eu acho que o que mais cativou a massa não foi a parte inteligente, tá ligado? Exatamente análise política e tal. Foi muito das falas, do jeito como ele se expressa, porque dava para ver, e esse que é o ponto, dava para ver que o judeu afetava ele. E esse que é o ponto. Dava para ver que o judeu, de alguma forma, fazia mal para ele, né? E os argumentos para isso nem eram tão racionais assim. Só que no momento que ele fala, eu sou Alemanha, e o judeu está comendo as minhas vísceras e as minhas partes internas, tá ligado? Nesse momento, nem precisa fazer tanto sentido, mas a visual, como a pessoa vai ler aquilo e vai fala, eu também sou Alemanha e eu também me sinto sendo comido pelos cupins dos judeus, né? Então, tipo assim, tinha até propagandas reforçando essa ideia, né? O judeu comprar, coisa e tal. Então, tipo assim, racionalmente nem faria tanto sentido esses argumentos. Porém, é exatamente a sentimental de um que conectou com o sentimental do outro, que ele botou a postura de senhor e foi para a luta,
que os vários escravinhos foram lá e viram. Esse é o senhor que eu quero. Esse é o pastor que vai me levar para o paraíso. Esse é o Messias, o mito que vai resolver todos os meus problemas, tá ligado? E, tipo assim, para ganhar isso, não sei nem se ele foi a pessoa mais inteligente do mundo. Ele Mas, foi um grande tá bom. estrategista, mas Eu tenho aqui, eu tenho aqui várias questões aqui surgiram dessa discussão e eu quero aprofundar em algumas. A primeira delas é, ok, se o líder uma pessoa que reflete ou hipostasia, digamos assim, algo que está presente na massa, uma ideia, então, de onde vem essa ideia? Primeira pergunta. A segunda pergunta é, ok, é claro que ele pode ter uma ação racional, mas ele também não está limitado pela irracionalidade do ponto de partida dele? Ou seja, vamos supor que Hitler em algum momento falasse assim, não, peraí, gente, eu mudei de ideia, vamos pensar, será que a gente deve fazer isso mesmo com os nossos irmãos judeus? O que aconteceria com ele? E aí? Perfeito, colocação, professor. Gostei muito. Tem um ditado que é assim, depois que você montou um tigre, fica difícil de desmontar. Não sei se eu já estou atropelando alguém, desculpa, que eu acabei de falar. Aí, mas assim, já que estou já logo de uma vez, né? É, de onde vem esse ideal é tipo assim a pergunta chave, né? E assim, na verdade eu tenho até um PIBIC que trabalha isso, essa noção do ideal do outro, né? Porque e aí entra a linguística de Lacan. Isso é muito forte, na verdade. Então, tipo assim, ele vai perceber como é que esse outro, esse grande outro, né? Ele não é uma pessoa. Na verdade, esse grande outro é uma instituição psíquica, é uma estrutura psíquica que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida, que, na verdade, acaba se incorporando nos pais, nos cuidadores, né? E no desenvolvimento cultural da criança, ele vai captando os ideais que esse grande outro lhe deu, em forma de significante, em forma de informações culturais no formato de significante. Então, a pessoa vai, na memória afetiva dela, prendendo, meio que aglomerando esses ideais em forma de significantes que ele mesmo tem que tá bom, Arthur, mas repercutir. olha só. Vamos aqui. Você está falando de um processo que é um processo interno, Psicológico. psicológico. E como é que forma culturalmente? Como é que a gente transforma isso na massa? Então, aí como é que funciona na massa? A massa funciona quando uma ideia, um ideal, ela é capaz de juntar um monte de pessoinhas com um ideal em comum. Então, por exemplo, quando você chega, quando todo mundo... Mas peraí. Esse é outro Será cultural, que quando a gente basicamente. fala ideal, a gente não está já dando a isso um tipo de forma que não necessariamente ela tem? Vou dar um exemplo. Ok, vamos usar o exemplo do Bolsonaro. Eu vou fazer uma proposição. Se vocês concordarem comigo, a gente passa para a proposição seguinte. Um dos motivos pelo quais o Bolsonaro foi eleito é porque ele conseguiu representar a necessidade, vamos dizer assim, de tirar o PT do poder. Vocês concordam comigo? Fora PT. Ele incorporou isso. Acho que não só isso, mas também. Não, estou falando que um dos motivos. Todo mundo concordou com essa proposição? Alguém diverge? Fale agora, o cálice para sempre, ou forever hold your peace. Ok, sigamos então. De onde surgiu de onde surgiu essa ideia? Do antipetismo? É, Da história, né?
porque culturalmente a gente vai Arthur, desenvolvendo. se você falou da história, você não respondeu nada, né? Vamos concordar? Tá. São É a mesma coisa que movimentos você falar que veio de políticos, né? Deus. Ok. Tem uma ideia do Ernesto Laclau, que ele trata das cadeias de equivalência, né? E aí, porque, assim, na teoria dele, são as frustrações vão virando coletivas. E o foco é na frustração individual. Então, sei lá, ele dá um exemplo de um ônibus. Tipo, não tem linha de ônibus para ir para tal lugar. E aí tem uma pessoa que está insatisfeita com isso. E aí descobre que a vizinha também está insatisfeita com isso. E aí a outra pessoa está insatisfeita com isso. E aí cria esse nós, que são pessoas que estamos insatisfeitas porque o ônibus não chega até aqui. E aí essas frustrações, ela acaba que ela vai se generalizando para outras coisas. Então, primeiro é o ônibus que não chega, mas depois você vai ver que, sei lá, a rede de saúde naquele local não é boa. Então, você vai juntando com pessoas que acham que a rede de saúde não é boa. E aí isso vai aumentando e vão criando cadeias de equivalência. Quanto maior a cadeia de equivalência, vão criando o que eles chamam de significantes vazios. Porque meio que perde o propósito de que começou por causa do ônibus que não passava, entendeu? Mas aí agora o ônibus que não passava, é a saúde que não tem, enfim, são vários outros fatores que vão surgindo ali e no final do dia ninguém sabe por que está junto nessa. E aí isso cria uma cadeia de equivalência muito grande de significantes vazios. E foi o que aconteceu se a gente for ver as manifestações, né? Anticorrupção e apartidárias e tal, e no final do dia ninguém sabia o que estava lá. Né? E aí ele trata isso como um perigo, que aí você cria uma noção de nós contra ele, sendo que esse inimigo também não tem uma figura clara, porque as insatisfações também perdem essa figura clara. Mas aí é uma visão que eu acho interessante, assim, porque parte do individual e vai nessa generalização. Só que no final do dia esse ideal vira uma grande nuvem meio difusa, sabe? E se a gente for pensar no governo Bolsonaro, né, esse exemplo específico, é isso. Se a gente for chegar e perguntar, tá, mas quais são os ideais que você defende? São ideais negativos, né? É tipo, é contra o PT, é contra, sei lá, direitos básicos de pessoas que não sou eu, sabe? Mas, no fim, não sabe dizer o que está defendendo. Não tem uma proposição. Isso. Sou contra. Mas eu queria voltar um pouco ao começo dessa conversa. É irracional alguém estar insatisfeito porque o ônibus não vai até onde ele mora? Não, aí que tá. É irracional É atravessado. você estar insatisfeito porque coisa de saúde é ruim? É irracional, por exemplo, vamos botar o fora PT, tá? Ele é irracional? Bom, ele pode ser como ele pode não ser, certo? Ele é racional na medida em que ele tem uma justificação. E, claro, você pode ter várias justificações. A mais básica e mais elementar é: democracia precisa de alternância de poder. Ponto. Então, periodicamente, você tem que mudar quem está no poder. Senão você não... Claro, teve um monte de outras coisas. Teve a maneira como o governo Dilma, que foi um desastre. Teve a insatisfação. Porque a insatisfação com o PT não foi do governo do Lula. Foi com o governo da Dilma. Tanto é que o Lula, quando saiu, ele estava muito bem obrigado, né? Tinha uma enorme popularidade, enfim, estava tudo bem. Então, mas e aí? Então, o fora PT, ele é irracional? Por quê? Como é que a gente justifica isso? Professor, eu acho que pela incoerência. Por exemplo, Ok, você vamos lá. coloca o ponto que tem justificativas, tem porquês das pessoas estarem satisfeitas. Beleza. Por exemplo, a questão você coloca da democracia, né? Pressupõe ali uma troca, né? Aí, por exemplo, como exemplo, São Paulo Alternância de elege... poder, troca é alternância de poder. São Paulo elege PSDB desde sempre.
Do tipo, qual é o pressuposto de cobrar uma alternância se eles não praticam isso? Ah, por exemplo, só Mas dando como exemplo. peraí. Mas Nós não sem, estamos falando desse sem... plano. Nós não estamos falando desse plano. Eu acho que tinha que mudar também. Eu não preciso ser incoerente. Eu posso dizer assim, olha, o PSDB já devia ter saído do São Paulo faz tempo. E, aliás, mudou. Porque esse cara que está aí agora, o Dória, não é o velho e bom PSDB de anos atrás. É um outro partido. Mudou sem mudar. Muito mais à direita, com certos tipos de política, que, enfim, muito mais próximo de um... O cara é apresentador de televisão. Vocês assistiram os programas dele? Não? De vez em quando, de madrugada, eu assistia. Sabe quando tem nada para ver, aí cai no programa dele assim, só TV aberta, né? Cai no programa dele assim, fala assim, pô, mas... Aí o cara fazendo sobre coluna social, ó, estamos aqui na festa desse cara aqui, muito legal, então, que coisa maravilhosa. Você quer, o que você tem? Aí ele falava para levar o cara. Mas aí, ou seja, como é que fica? Ah, pega o próprio Bolsonaro. Ele pode se transformar num presidente razoável? Só se apagar tudo que ele já fez, né? E nasce uma pessoa nova. Mas vamos supor, ele pode chegar assim e falar assim, não, gente, olha só, eu mudei, agora a gente vai construir uma coisa para todos os brasileiros. Aqueles que são contra mim têm todo o direito de ser contra mim, mas nós temos que pensar no Brasil como um todo. Então, agora eu vou fazer uma política de comunhão nacional. Ele pode fazer isso. É racional para ele fazer isso? O que você Pois acha, é, Arthur? professor, porque eu acho que, tipo assim, racionalidade não é um bom termo, porque, assim, cada Ok. pessoa vai ter sua própria concepção de racionalidade. Então, para ele, pode ser Não, super racional e, não, tipo assim, vamos dar dois conceitos de racionalidade, então. O conceito de racionalidade clássico, que é a relação meios e fins. É racional aquilo que ajuda você a atingir um fim de maneira mais eficiente ou aquilo que aumenta o rendimento dos seus meios. Vou dar um exemplo. nesse caso, eu acho que o Bolsonaro é um dos caras mais racional que tem. Porque, assim, apesar de falar merda pra caramba, ele fala merda que o povo brasileiro quer ouvir, em uma parte considerável. Pois é, mas será mesmo? Porque são dois fenômenos diferentes. Uma coisa foi a eleição dele. A eleição dele aconteceu com alguns fenômenos, concomitantemente com alguns outros fenômenos. Primeiro fenômeno, uma desorganização do sistema de alianças político, cuja a maior foi o rompimento entre o PT e o PMDB, que estão juntos desde o primeiro governo do Lula, né? Com o governo da Dilma assumem a fileira da frente, né? E no segundo mandato viram as costas para Dilma, para o PT. Claro que não foram eles que viraram as costas, né? Foi uma... Nada é de um sozinho, né? Principalmente na política, né? Segundo, uma desorganização econômica. As pessoas estavam sentindo, não estavam? Menos crescimento, a inflação aumentando. E o Bolsonaro tinha... isso se espelha, essa insatisfação se espelha num conteúdo simbólico de extrema-direita que o Bolsonaro sempre, né, como aquele... sempre colocava nas primeiras... que ele utilizava aquilo como um mecanismo racional de cooptação de eleitorado. Que é o quê? São
tem o Luiz Eduardo Soares, ele tem uma frase ótima, ele diz assim, tem um cluster formado por polícia militar, por polícia civil, é um cluster muito pouco democrático, muito conservador, né? Também você pode botar as milícias também, muito conservador, que elege o Bolsonaro, que está lá no Rio de Janeiro, né? Representa uma parte importante da população, e que ele usava isso para se relacionar com aquele Tanto repara o seguinte, toda vez que o Bolsonaro falava alguma coisa durante a campanha eleitoral, ele perdia voto. Vocês lembram disso? Não lembrava não, mas é um fato engraçado. Toda vez que ele falava, ele perdia voto. O que acontece? Ele teve Tanto que ele foi eleito sem debater, né? Não fez um debate e foi eleito. Incrível, porque o Lula não foi no segundo mandato dele, na segunda eleição dele, ele não foi ao primeiro debate. Vocês lembram disso? Não? Não. Ele não foi, disse que não ia. Todas as pesquisas davam que ele ia ganhar. Teve segundo turno. Tanto é que no segundo turno ele foi ao debate. Então, assim, ele ficou no hospital o tempo todo, não falou. É uma campanha em que o principal não fez aquilo que se faz em campanha, que é falar para os eleitores. Então, assim, isso só pode ser resultado de desorganização. Dizer, então tá bom, vamos usar ali o Zimmel. Ele é uma massa, né? De repente teve uma coisa que você pode dizer que é racional individualmente. Eu acho que o PT tem que sair por causa disso, tem uma justificativa. Aliás, eu estava falando do segundo conceito de racionalidade. É quando você tem uma justificativa para algo. Ou seja, eu vou agir assim porque aí você dá uma justificativa. Esse é o conceito que o Habermas introduz, né? Que é a racionalidade como resultado da ação da possibilidade de comunicação, né? De justificação, no caso. Então, a massa é uma coisa engraçada, né? Porque, assim, nosso tempo já está acabando, então eu vou dizer o que eu queria dizer antes que a gente termine, né? Essas questões, elas são muito complicadas, mas elas são complicadas porque o ponto de partida é complicado. Tentar reduzir a massa ao indivíduo leva a um monte de confusões. A falta de uma dimensão coletiva, né? A falta de um aspecto, que também tem suas confusões, né? Não estou dizendo que não tem. Que acabam levando a todas essas ambiguidades e complexidades que a gente acabou discutindo hoje, né? Fez sentido? Professor, eu concordo, mas só em parte, porque eu acho que, tipo assim, eu não esperava outra coisa, Arthur. Ficaria muito decepcionado se fosse diferente. Porque eu entendo, assim, eu acredito que, tipo assim, a massa, ela se organiza tal como a língua. É isso que eu acredito. Então, existe um campo do outro que ele organiza a bateria de significantes. Não, Então, peraí, só precisa Arthur. entender qual que é o ideal dessa massa que você entende a organização dessa massa. Não, olha só. Aí a sua coisa falha. Porque a língua, de todas as atividades humanas, é aquela que, de uma maneira mais evidente, é um fenômeno social. Não é um fenômeno individual. Sim. Só que a Quando partir você do... fala massa, você está falando de um agregado de indivíduos. Só que é a partir de cada indivíduo que se identifica com o conjunto simbólico que a massa partilha. E aí, por isso que tem tanto grau de revolução, de não concordo, vou mudar, como o grau de alienação, que é no sentido de, Não, tudo nossa, bem. caramba, que cara rei, vai me reinar.
eu acho que você precisa desenvolver melhor essa ideia. Por enquanto, eu tenho a dizer o seguinte, quer ver uma maneira de pensar a massa diferente? Pensar isso como rituais. Uhum. Também. Isso Então, é por exemplo, estrutura a partir de um mito, né? aí sim você me inverte, né? Aí você está pensando como massa, tá pensando como alguma outra coisa, né? Então, tem textos muito legais, eu até posso... Então, em que medida a violência, ela não é resultado, a gente não pode, ela é resultado de uma massa, assim, ou em que medida ela é resultado de um ritual que é necessário para a nossa própria sociedade, de alguma forma. Claro, a conversa vai longe. Para a próxima aula, a gente vai discutir o próximo texto do Zimmel, né? Que é a sociabilidade, um exemplo de sociologia pura ou formal, tá bom? Que é o próximo capítulo, né? É o próximo capítulo, é bem curtinho, acho que vocês ficaram bem contentes por causa disso, né? Ninguém me elogiou por causa nem, francamente, viu?